Muito bem, vamos começar com notícia quente. O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética, né? Há muito tempo quem nos segue nas redes sociais sabe. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Muito bem, vamos começar com notícia quente. O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética, né? Há muito tempo quem nos segue nas redes sociais sabe que nós não, a gente acaba por não expor as nossas fontes. Vocês jornalistas entendem muito bem essa questão, mas sim, nós estaremos em Washington pelo menos quarta e quinta-feira, e vai ser o momento em que vai estar ocorrendo também o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, dentre outras pessoas do seu governo. Então, estaremos lá, estaremos em contato com as autoridades americanas e é o que eu posso falar nesse momento. Mas o senhor sabe nos dizer se Donald Trump vai estar assistindo ao julgamento? Eu não tenho como assegurar isso, né? Vale lembrar que é o presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência militar do mundo, tem 1000 demandas, mas só dele ter dado atenção ao Brasil e recorrentemente falado em nome do Jair Bolsonaro e também da perseguição aos seus familiares e também apoiadores, eu já fico muito feliz, fico muito satisfeito. Isso não é algo pormenor. Você conseguir atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos é algo que é muito complicado. Você vê, ele está sempre resolvendo questões como a guerra da Ucrânia, Israel, Irã, questões comerciais com a China, dentre outras medidas, mas também tem o seu olhar voltado para o Brasil. Isso muito me alegra. E eu não posso garantir que ele vai estar assistindo ao vivo a esse julgamento, mas eu tenho certeza que ele será cientificado do resultado assim que possível. Deputado, hoje também tem notícia de que o presidente Lula vai aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos e que vai fazer esse aviso por meio aí do Itamaraty e também da área de comércio brasileira ainda nesta sexta-feira. Como é que o senhor acredita que Donald Trump vai receber essa notícia? Olha, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Trump deixou claro na carta dele que ele vai aplicar essa reciprocidade. Então, por exemplo, se o Brasil decidir colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, ele vai adicionar mais 50% àqueles 50% que ele já aplicou anteriormente, totalizando 100% de tarifa aos produtos brasileiros. O Brasil tem que entender que essa não é uma questão de soberania, é porque não há como você competir no ramo comercial com a maior economia do mundo. Isso daí é um fato. Não é uma questão de submissão ou qualquer coisa que o seja, né? E o presidente Trump, ele colocou naquela carta ao Lula os pontos que estavam fazendo com que ele colocasse a maior tarifa do mundo contra o Brasil. Porque nos outros países é 20%, 30%, realmente são questões comerciais, alguns acertos, mas no Brasil, por que ela chegou a 50%? Porque existe uma crise institucional, existe uma perseguição feita contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, existe a questão da regulamentação das redes sociais e também as questões comerciais. Então, tudo aquilo que o Donald Trump listou, o governo Lula, com apoio do Moraes, que também continua sendo ministro da Suprema Corte, colocando adiante a perseguição, tudo aquilo foi feito de maneira contrária. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, países que tiveram sucesso para solucionar essa questão tarifária. O Japão. O Japão tem uma excelente relação com os Estados Unidos, tradicionalmente muito boa, e ainda assim o Japão sofreu também com essas tarifas. O que o Japão fez? Fez uma delegação de alto nível, enviou ela para a capital americana, e mesmo sem agenda,
a delegação japonesa ficou à espera de uma ligação a qualquer momento de qualquer autoridade americana. Não ficou pensando, né, como o Lula diz, se eu for ligar para o Trump, será que ele vai puxar minha orelha? Será que ele vai querer me humilhar? Meus caros, isso é algo muito pequeno, perto, né, da responsabilidade daqueles que realmente pretendem representar a população brasileira. Poxa, será que não dá para deixar uma delegação 24/7 disponível em Washington, D.C.? Agora, é loucura você imaginar que o presidente Trump fale que deseja A, B, C, D, você faz, não é nem que você não faz nada, você faz o contrário de A, B, C, D, e ainda quer ser recebido de tapete vermelho pelo secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, quer ser recebido por outras autoridades americanas. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação do presidente Lula. Agora, o Lula tem que ter uma conduta de presidenciável. Tem que sair do palanque político, tem que deixar de lado um pouquinho da pauta ideológica, né? Muita coisa que vem do Celso Amorim, não vem nem do Itamaraty, e ter a responsabilidade de querer representar os brasileiros. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o Lula não fará isso, porque ele pensa primeiro no poder. E para ele se manter no poder, ele está adorando essa questão tarifária, porque ele está vendo uma oportunidade de culpar Trump pelo seu fracasso na parte econômica. Então o Lula sempre vai dobrar a aposta. Eu esperaria mais responsabilidade do Congresso Nacional, que poderia começar a resolver essa crise institucional através do projeto de anistia, através da votação das prerrogativas dos parlamentares, para protegê-los da perseguição que vem principalmente do Alexandre de Moraes. Então, infelizmente, o Brasil caminha para um acirramento, para um aprofundamento dessa crise. Deputado, o ministro Fernando Haddad já culpou o senhor, né, pelas tentativas fracassadas de conversas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O senhor citou aí o secretário de Tesouro, que chegou a marcar uma conversa com ele, depois desmarcou e no mesmo dia teve uma reunião com o senhor. Dentro disso, o senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político. Porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andresa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas. Eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo, mas o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas ele tem que perguntar para o Tesouro Americano. Né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, é ele que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump. Né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista e depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano.
É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. Deputado, só para deixar claro então, porque isso se comentou muito aqui no Brasil, o senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad? Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não comando e não foi a o caso nessa questão? Estados Unidos. Olha, a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser com uma política de aumento de imposto, com uma política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS em detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. Agora, o senhor falou, deputado, sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Já foi atingido? Ela chegou a ser sancionada pela Magnitsky, o senhor sabe me dizer? Não, porque as pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Né? Você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, mas não está o nome da esposa dele, né? A Viviane Barsi de Moraes. No entanto, vale lembrar que quando o Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte, ele deixou o seu escritório, o Alexandre de Moraes Advogados, e esse mesmo escritório passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Barsi, que é o sobrenome da esposa do Alexandre. Então você vê que existe ali uma conexão íntima, você vê que existe uma continuidade, né, naquele empreendimento, e certamente um ministro da Suprema Corte, que tem um salário cerca de 50 mil reais bruto, não vai conseguir usar um relógio de 200, 300 mil reais apenas fruto do seu trabalho. Então há uma incompatibilidade com aquilo que o Alexandre de Moraes veste, usa, vinhos que ele toma e etc., com o salário dele. Eu sei porque um salário de deputado federal chega perto de um salário de ministro da Suprema Corte. Então é óbvio que ele tem uma outra rede de financiamento, uma outra maneira, uma outra fonte de financiamento. E isso daí está conectado com a esposa dele. Deputado, eu quero aproveitar o gancho das sanções e questionar. O ministro da Justiça, Lewandowski, e o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, perderam o visto de fato, assim como foi informado? Até o próprio Paulo Figueiredo chegou a afirmar que eles tinham perdido o visto. Perderam de fato o visto, os dois? São informações que nós temos. Né? O secretário Rubio, ele não tem uma lista clara. Né? De acordo com a política dele de não somente para assessores, mas também agora para aqueles que dão apoio a ditaduras, como foi o caso do programa Mais Médicos, que deu um fôlego ao regime ditatorial cubano, que eu costumo dizer que é a maior ilha escravocrata do mundo, porque você não entra e sai dali sem ter a autorização do regime e você é obrigado a viver em uma condição de miserabilidade. Também foi aplicado isso daí com relação a Cuba. E o secretário Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, ele não faz uma lista das pessoas que perderam o visto. Ele espera para que essas pessoas, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, seja na imigração, no aeroporto dos Estados Unidos, seja saindo do país de origem, aí é que elas venham a, de fato, descobrir se elas perderam ou não o visto. Mas a informação que chegou para o Paulo Figueiredo, né, compartilhada comigo também, é de que sim, né, o ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, que trocou de lugar com Flávio Dino, né? Flávio Dino era MJ, passou a ser ministro da Justiça, passou a ser ministro da Suprema Corte. E o Lewandowski, que se aposentou do STF e veio para a MJ, e também o Pacheco, eles perderam os vistos. Eles são enxergados como pessoas que deram suporte ao atual regime. Vocês vão lembrar que na carta do Trump para o Lula, ele fala que o Brasil é um regime, ele não considera mais uma democracia. Então,
Isso daí, de fato, eu acredito que ocorreu, as nossas fontes confirmam que ocorreu, e também serve como um aviso a todos aqueles que visam proteger Alexandre de Moraes ou, de alguma maneira, sustentar esse regime, correm o risco de sofrerem essas mesmas sanções. Deputado, como é que o senhor classifica essa conduta? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão correr sanção. Como é que se denomina isso? Isso é uma chantagem? Isso é uma ameaça? Ou isso é um recado? Isso é soberania, né? Você, no seu país, você recebe quem você quiser, assim como a sua casa, né? O nosso país nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a questão dos vistos, ela é muito fácil, ela é muito discricionária. É por isso que de uma hora para outra as autoridades americanas podem decidir, né, manter ou cancelar determinados vistos. Com Deixa a lei eu Magnitsky... explicar a minha pergunta que acho que não foi compreendida. A todo momento é dito, olha, como o senhor colocou agora, né? Se o Brasil fizer o julgamento... Esse ponto o senhor não colocou, mas eu vou traduzir de outra forma. Se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas. O ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez. E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um dentre, né, cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre de Moraes. Mas não é uma chantagem? Se você não fizer o que eu quero, você vai ser... Desculpa, pode Mas continuar. é claro, Andrés, isso tem que acontecer. Não é o que eu quero, a vontade do Trump. Olha, eu avisava lá atrás o seguinte, se o Trump for eleito, obviamente antes da eleição dele, né, dia 5 de novembro do ano passado, eu falava, se o Trump for eleito, não esperem que a maior ação americana será uma notinha da embaixada reclamando que o X foi expulso do Brasil e foi congelada a conta da Starlink. É óbvio que ele vai mergulhar isso daí num conflito comercial. E é isso que eu espero de um país respeitável. O que não é respeitável é, por exemplo, a Bolívia pegar uma usina de energia da Petrobras e o Brasil falar que aquilo dali está certo porque o Brasil estava tendo uma conduta muito imperialista. Isso daí é que é o insano. Então é óbvio que os Estados Unidos, ele está o quê? Ele está, primeiro, se protegendo, porque Alexandre de Moraes mandou prender até cidadão americano por conta de tweets dados a partir do território americano, pessoas que estão debaixo da jurisdição americana, eu, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, Rumble, né, falar de empresas, Rumble, Truth Social, dentre outras, o Moraes continua fazendo ordens para que essas pessoas, né, sofram coisas que não estão previstas em lei. Se estivesse previsto em lei o que Alexandre de Moraes estava fazendo, o Alan dos Santos já teria sido extraditado durante o governo Biden, e não foi. Se o Alexandre de Moraes estivesse pautando em lei, ele teria conseguido extraditar e prender o Oswaldo Eustáquio. Olha o que eu estou falando. O Oswaldo Eustáquio não é uma pessoa que tem unanimidade dentro da direita, mas está lá na Espanha, e a socialista Espanha não permitiu a extradição dele. Será que não é hora da gente parar e olhar para dentro do Brasil e perceber que alguma coisa está muito errado? Que não dá para a gente ignorar que em 2022 tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não estou nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio.
Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação à fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Porque não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês no Metrópolis estão fazendo excelente trabalho, Andresa. Permitam aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda. Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula ou que chamem o Lula de descondenado ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos... Qual foi a fake news? Não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. Porque o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver... Para finalizar, desculpa, Andresa. Imagina. Se eu amanhã retornar, né, como presidente da República ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era pra gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Para finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça para você recorrer, e o eleitor, o internauta vai decidir o que ele acredita, o que é verdade ou o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém para controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. O PT, inclusive, disse que não foi golpe o impeachment da Dilma Rousseff, e aí é uma fake news, né, deputado? Porque todo mundo viu que ela sofreu um processo de impeachment e isso continua sendo divulgado aqui para a gente fazer o contexto aqui de todas as informações. O equilíbrio, né? Exatamente. Deputado, eu queria entrar num outro ponto que está quente também do noticiário, que foi o pedido que o senhor fez para continuar exercendo o seu mandato, né, parlamentar. Nesse momento, né, o senhor ainda não tem essa autorização para continuar exercendo o mandato à distância, embora o senhor esteja constituído, o senhor não está licenciado nesse momento, pelo que eu compreendo. Se estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O senhor tem 9 assessores contratados ali no seu gabinete. O senhor não conseguiu participar, obviamente, de nenhuma atividade das comissões temáticas, porque o senhor está nos Estados Unidos. O senhor teve uma atuação parlamentar, né? Foi uma proposta que o senhor apresentou individualmente até agora, que foi para ouvir o ministro das Relações Institucionais. Foram 15 faltas computadas até agora, o senhor já disse que não as reconhece, depois eu quero que o senhor fale para a gente. E tem um custo, né? Esse gabinete do senhor, até agora já dão R$700 mil. O que esses assessores do senhor estão fazendo? Eles estão à disposição do meu suplente, né? Estavam, agora não mais porque eu voltei a exercer o meu mandato, e eles continuam me assessorando. Eu continuo falando com eles, existe uma rotina do gabinete, então é claro que eles merecem ser, né, remunerados por conta disso. Agora, eu só não retorno à normalidade do meu mandato porque eu estou sendo perseguido, né? Fui ameaçado de perder o passaporte, né? Depois esse inquérito foi arquivado, porque não queriam me dar a oportunidade de dizer que eu era perseguido político. E quando o Marco Rubio falou que provavelmente iria sancionar o Alexandre de Moraes, eles reabriram esse inquérito. E estão pedindo mais de 20 anos de cadeia para mim. É inadmissível que a Suprema Corte faça isso tudo, ainda mais sob ordens, pedidos originais do líder do PT. Vocês realmente acham que se eu for ao Brasil eu não serei preso? Digam para mim, com certeza. Você que está no chat pelo menos aí, comenta aqui pra gente, ajuda a colocar a nossa audiência mais adiante. Agora, Andresa, eu presto satisfação ao meu eleitor. Eu não estou pedindo para todo mundo concordar comigo. Eu estou fazendo um trabalho aqui que eu estou sendo esmagadoramente apoiado pelo meu eleitorado, porque é visto por muitos como a última esperança para a gente resgatar o Brasil, para não mergulhar de vez num caminho semelhante ao da Venezuela. Então, a essas pessoas, eu tenho que continuar exercendo o meu ofício. Como? Aí,
o presidente da Câmara é que vai dizer. Agora, se ele não reconhece essa situação de perseguição, se ele prefere cerrar fileiras com esse regime, aí ele tem que arcar com as consequências disso tudo. Porque não é admissível que hoje, depois da pandemia, que nós vimos que existe uma maneira de você exercer o mandato de maneira virtual, de maneira não presencial, lá fisicamente no Congresso Nacional, que não seja aberto essa possibilidade, né, para mim. Eu acho que todo mundo está vendo a perseguição que eu estou sofrendo. O Lindbergh agora virou o líder do PT, né, ele pede policiamento reforçado, o Alexandre de Moraes junto com o PGR vão lá e colocam mais policiais na casa do Bolsonaro. Vocês acham razoável eu pedir um policiamento mais reforçado, sei lá, na casa do Lula ou qualquer outra pessoa que foi presa do regime do PT no passado? É óbvio que não. É para isso que existe a justiça, para ela ser imparcial. Mas a todo momento, Alexandre de Moraes ele dobra a aposta, ele quer se mostrar intransigente, né? Quer se mostrar poderoso. Então a gente vai ver até onde essa situação vai levar. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização
em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.